E aí, né, continuamos a história. Aliás, não, pera, antes de a gente continuar a história, pô, você falou que Jó é histórico. Lendo Jó, né, até vendo alguns vídeos, etc., e eu vejo muitos poemas, e numa das fontes que eu estudei, diz que é incerto o período que ele viveu, justamente porque pouco importava o período que ele tinha vivido, e o que importava o foco na história de Jó, de fato, né? Assim, o que você tem de elemento para me dizer que Jó, de fato, Uhum. ele existiu como uma pessoa? Bom, nós temos outros relatos muito parecidos com a história de Jó, que são contados na Babilônia, no Egito, nos textos ugaríticos, também nos textos hititas, muito parecidos, inclusive egípcios. Então, você Uhum, pegando esses detalhes, você vê que tem um núcleo de uma história que se coincide em que um homem que era abençoado por Deus ou pelos deuses uhum, e que, sem ter nenhum motivo para ser condenado, foi castigado pelos deuses. uhum. Entendeu? Então você Entendi. tem esse, Esse enredo é esse parecido enredo mesmo. parecido. Então você vê que tem um núcleo, porque é a mesma história contada por povos diferentes, com algo muito, muito próximo, muito parecido. Além disso, alguns elementos artísticos do livro, que o livro de Jó ele começa e termina como prosa, e o miolo é como poesia. Então o fato dele pegar a poesia e colocar o início e o final como prosa, ele está indicando alguma coisa. Olha, Uhum. eu estou contando de maneira romanceada uma história que aconteceu. Traduzindo em linguagem atual, é como se alguém agora, na literatura de cordel, contasse a história do cangaceiro Lampião e Maria Bonita, ou do Corisco. Você vê que está romanceado ali, está poético, está fazendo comparações entre o cangaço e as estrelas, qualquer coisa assim, um cordel, mas é baseado num fato real. Então, Legal. nós temos vários núcleos, e que eu não vou entrar em detalhes aqui, que são técnicos, literários, que apontam que quem escreveu a história de Jó estava escrevendo a partir de uma perspectiva de algo que aconteceu e ele poetizou uma história. Hum. Sem criar nenhum anacronismo, é como se fosse uma literatura de cordel falando de um caso real do O que você está dizendo Nordeste. é que basicamente assim, o enredo aconteceu e aí as nuances do enredo é quase como pudesse ter passado por uma transformação poética Poética, para exatamente. romantizar o Exatamente. que não deixa de ser uma realidade que aconteceu. Exatamente. E a Entendi. própria forma como você citou aí as riquezas dele, são formas próprias de alguém que realmente era rico no período do bronze. Porque nota que não fala em moeda. Uhum. Ele não tinha dinheiro. Né? E até as palavras hebraicas que aparecem aqui para falar do tanto de gado que ele tinha são palavras análogas ao que nós temos em sumeriano, por exemplo. O mesmo perfil. É como se você falar hoje em commodities, em superávit primário, Uhum. qualquer desses jargões que quem trabalha com economia entende, eles têm, mas é um específico, são os jargões da economia agora. Falar em superávit primário, commodities, joint venture, você sabe que você não está falando da economia da época do século XVII. Perfeito, Então, perfeito. por essa linguagem, a gente sabe mais ou menos que é o período do bronze. Agora, é lógico, eu falando assim, alguém fala que estupidez, é lógico que é uma história romantizada, porque fala de Satanás, com Deus, aquele tipo de linguagem e tudo, mas isso sim que é o anacronismo. A gente pega algo por ser fantástico demais e fala, não, então isso não aconteceu, só porque é fantástico demais. Aham. Mas não é bem assim. Perfeito. Entendi.